hoje estou tendo o privilégio de estar do lado de um grande homem. Seu Nena, obrigado por ter aceitado, fiquei feliz. Eu que agradeço e quero parabenizar você pelo seu trabalho, muito Nossa, bem feito. Fiquei contente mesmo. Você nasceu aonde? Eu nasci em Itapuí. Você nasceu em Itapuí? Itapuí. É, quantos anos você tem? Eu vou fazer agora, dia 8 de setembro, 81 anos. A sua infância, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 8. Um faleceu pequeno, né? Sei. Então foram 7. Hoje nós somos só em 3. Que faleceu foi homem? Homem. Homem. Nós Quantos anos ele tinha? Nós éramos em 7 homens e uma mulher. 7 homens e uma mulher. Você, assim, você tá em que lugar dos irmãos? Eu sou o caçula. Ah, eu já falou. Sou o caçulinha. Você é o caçula, você já falou. Peraí, você tem irmão com quantos anos? Eu tinha, vou dizer, o... Mas peraí, hoje a Hoje situação eu tenho atual, tá tudo irmão. vivo? Irmão vivo, não, nós somos em 3 só. 3. É um com 85, outro 83 e eu vou fazer 81. Olha, 81 Cada 2 anos Que mês você faz aniversário? eu faço em setembro. E na infância você brincava do quê? As brincadeiras eram tudo que você imaginava. Era bolinha de vidro, era pega-pega, esconde-esconde. Tem uns nomes até que às vezes meu neto pergunta, fala assim, ué, mas o que é isso, vô? Aqui era, vamos dizer, uma na mula, balança colchão. E uma das brincadeiras que a gente... Sei. a gente, assim, eu gostava, era do esconde-esconde. Nossa, antigamente eu brincava de esconde-esconde, pega-pega. Pega-pega. Esconde-esconde a gente dividia as turmas. Sei. E marcava um limite. Então seria no jardim de baixo. Iam se esconder, enquanto você não achasse o último, não valia o... A sua infância foi no sítio ou na cidade? Na cidade. Foi na cidade. Eu vim para Itapuí com 5 anos. Seu pai, como chamava? Manuel de Almeida Souza. E a sua mãe? Rosalina Ferreira de Souza. O que a sua mãe fazia quando você era criança, assim, que você gostava de comer, que você lembra? As comidas da mãe, todas são boas, né? E quando você vê uma comida assim, pô, essa é igual a que a minha mãe fazia. Lembra? Lembra, lembra. Mas uma das que marcava era o frango em molho. Fazia frango em molho. Fazia o frango em molho, às vezes com arroz, feijão, e quando fazia o frango com polenta. Você prontou, aí era pra fechar, aí era... E seu pai com a sua mãe, como que ele era? Ele era bom? Bom, se davam muito bem. Você nem via brigar nada? Não tinha briga. Era uma harmonia boa. Se a vida deles era trabalhar, né? Trabalhar, seu pai trabalhava do quê? Era na roça. Na roça? Tudo que ele conseguiu foi na roça. E a sua mãe era do lar? A minha mãe, não. E a minha mãe do lar e acompanhava. Acompanhava ele? Você, quando você era pequeno, você aprontou alguma arte que o chicote comeu? Antigamente o chicote comia, hoje não pode. Eu, como era um caçulinha, eu apanhei menos, viu? Então eu não lembro muito de... Viu? Mas uma passagem que, como você perguntou do meu pai e minha mãe, então era na roça. E uma das passagens que eles contavam, né? Eu, quando tinha por volta de 3 a 4 anos, eles saíram para a roça. E eu, nessa idade, acompanhava assim, ia lá ficar deitado no lado, em volta do pé de café. E a minha mãe saiu, e quando, vamos dizer, aí ela esqueceu alguma coisa. E quando ela voltou e passou pelo tanque de lavar roupa. Ela viu uma peça de roupa no tanque. Ela assustou, falou, mas eu lavei tudo, não tinha nada. Ela foi pegar, era eu que estava ali, afogado. O louco? Sério? Não, até emociona. Então, aí, vamos dizer, foi aquele desespero e coisa. Para você ter uma ideia, eles vieram da Barroquinha até o posto de saúde, que era a policlínica. Nossa! Até o posto de saúde de charrete para ser socorrido aqui. Aí depois de muito fazer massagem, injeção e coisa,
Então, o médico até falou, olha, se não voltar agora, não vai ter jeito. Nossa, na época você tinha aqui quantos anos de idade? Era coisa de 3 a 4 anos. Nossa, imagina o apuro que a sua mãe passou. Não, é só... Ia. Não, é de arrepiar. Olha, eu fiquei surpresa, hein? E aí Escapou da morte, hein? chegou aqui e escapei. Nossa. E estamos aqui, né? Rapaz do céu. Não, foi violento. Aquilo quando você conta, você não consegue, às vezes, até contar que a gente se emociona, né? Não, Então é... livramento, hein? É. É que Deus tenha propósito na sua vida. Isso, Deus acho que falou. Glória a Deus, dá glória a Deus. Glória a Deus, É Ele que comanda tudo. Comanda. E você começou a trabalhar há quantos anos? Com 8, 9 anos, eu vendia banana nas portas das casas. Olha. Era uma carriola de madeira e saía ali, então, vamos lá. Visitava todas as casas, aí já tinha aquelas freguesas certinhas, era a vida dele. Eu e meu irmão iam vender banana. O seu irmão, o que trabalhava que você chamava como? Não trabalhava junto. A gente era ali na família. Hoje vai você. Então ia lá. Cada vez ia um. Isso, todo tinha que fazer alguma coisinha. Quando você era pequeno, que você ia entregar assim nas casas as frutas, qual o cliente que você lembra? Então, lembra de algum? De uma esposa até ela comentou agora há pouco tempo, esposa do Vinícius Fachin, mas eu não vou lembrar o nome dela. Ela comentou até quando você ia lá, coisa. E fez uns comentários daquela época. E é gostoso. E já era cedinho? Acordava cedinho? Acordava cedo. Que hora acordava mais ou menos? Não, assim, não. Pra levar a fruta? Não, era o dia inteiro, né? Não, era o dia todo. Não tinha assim, um horário fixo, então era mais tranquilo. E depois, com 13 anos, eu trabalhei na gráfica. Na gráfica? Isso pouca gente até sabe. Eu trabalhei na gráfica. E quem que era a gráfica? A gráfica é onde era impresso o jornal Folha de Itapuí. Olha. Você lembra quem era o dono da gráfica na época? Era uma diretoria. Sei. Quem comandava mesmo era Antônio de Freitas Filho. Você fazia o que na gráfica? Eu era tipógrafo. Eu fazia, por exemplo, pegava o texto. Sei. E aí tinha uma caixa na frente e todas as letrinhas, espaço, ponto, vírgula, 2 pontos. Então, aí você ia lá pondo chamava componidor. Olha. Ia lá fazendo e coisa e tal, fazia o trechinho, punha ali. Aí tinha a pessoa que montava essa página. Sei. Montava a página e depois ia para a impressora. Olha. E agora você vai conhecer, quer dizer, ele já nos deixou, né? Mas o meu chefe era o Zezinho. O Zezinho? José Barcelos. O Barcelos. Vamos ver se você sabe quem que é o José Barcelos. Seu Marcelo. Não conheço. É o Zé do Pito. O cliente seu lá, é que ele faleceu. O Zé Barcelo, do Pito. Peraí, eu tenho um vídeo com o Zé Barcelo. Tem, por isso que eu tô falando. Peraí, o Zé do Pito, rapaz. O Zé do Pito é antigo então aí. Oxe, ele foi ele tinha vindo depois de velho. Ele foi meu chefe. Ele foi seu chefe, inteligente ele, né? Não, ele comandava tudo ali, na parte da gráfica era tudo. Ele era sarrista, não era? Não, ele gostava de brincadeira. Nossa, viajou, hein? Corintiano, coisa, era Corintiano? Bom. Não, era bom, ele gostava muito de mim também, ele me adorava, ele foi Ensinou embora. Bastante coisa. Voltou, foi embora. Eu lembro da mulher dele, mulher chique, né? Sim, a dona Cidinha. Posso falar uma coisa? A dona Geni tá ali só olhando, viu? Tá só olhando. Eu vou falar uma coisa, a mulher dele... Quando eu vi ela, eu nunca vi. Que classe que era a mulher aquela. Não era mulher. Eu tô enganado, dona Geni? Uma classe, a primeira vez que eu vi ela, eu falei, marcou. Na verdade, ela era aquela, hein? Ela tinha uma postura... Depois da gráfica, como que foi? Foi passando, foi pra onde? Então, aí depois da gráfica... Ficou quanto tempo na gráfica, mais ou menos? Acho que foi de 2 a 3 anos. E depois? E depois, então, foi inaugurado o ginásio. O ginásio. E aí eu fiz o curso de admissão e entrei no ginásio. Na época que o prefeito inaugurou o ginásio? Antônio Guerrizi. O Guerrizi? O Guerrizi. Aí você foi trabalhar no ginásio? Aí eu fui estudar no ginásio. Desculpa. O ginásio de escola. De escola. Escola Senador Vicente Prado. Só por Deus. Eu achei que era o ginásio de bola.
Não, mas essas Beleza, coisas aí inaugurou o acontecem. ginásio. Inaugurou o ginásio aqui, então vamos dizer, nós fomos uma das primeiras turmas Olha. do ginásio. Você lembra do seu professor? Se formei, No comecinho, você lembra do professor? No comecinho, o professor Flávio, Flávio, já é falecido, o professor Francisco, Francisco. Newton Desotti, Dona Fádua. E a diretora? Dona Deise. Diretor era o primeiro diretor, homem rígido, homem... Né, do seu Cotrim. Cotrim? Cotrim. Falaram do Cotrim. Você vai lembrar, eu não lembro até o nome dele. O seu Aníbal chegou a ser diretor também? Seu Aníbal, não, seu Aníbal eu trabalhei como substituto com ele. Você se formou de professor, essa eu não sabia, rapaz. Aonde foi? Em Pederneiras. Pederneiras? Escola Estadual Anchieta. Anchieta. É. Aí depois você foi trabalhar de professor? Aí eu fui ser substituto de professor. Substituto. Professor substituto era assim, quando um professor, o titular tirava uma licença, então você cobria a vaga dele. Ou eu faltava, você ia dar aula naquele dia no lugar dele. Você casou com quantos anos? 26 anos. 26 anos? É. Você namorou tempo a dona Geni? Namorei quase 6 anos, né? 6 anos antes de casar? Antes de casar. Nossa, namorou tempo, hein? Namorou tempo, Louco. A coisa era mais firme, mais pegada. Quando você começou a namorar a sua esposa, você chegou no pai dela para conversar? Naquela época? O pai dela era, na realidade, já era falecido, né? Era falecido na época. Então tinha que falar com o irmão e a mãe, né? Você conversou com quem? Você lembra? Com o irmão. Não, o primeiro, mais difícil foi o irmão, né? Como chamava o irmão dela? O Orlando, todo mundo Você conhece. chegou nele como? Faz de conta que você tá no dia. Conta como você chegou nele. Mas tudo era mais difícil, né? Então, vamos dizer, no dia que marcamos lá, vamos pedir, então tava a mãe dele e ele. Aí chegou ali, você fica até meio embaraçado. Fica, né? Não, mas eu vim aqui pedir a mão da sua filha, coisa para a mãe dela, né? E ele tava lá, ele tinha que dar o ok também. Deu ok? Deu. Aí começou a namorar, naquela época namorava na casa? Tinha que ir na casa? Era na casa e, vamos dizer, ia com horário. 10 horas dentro de casa. 10 horas. 10 horas. Vamos dizer, ficar no portão 10 horas para dentro da casa. Aí passou 6 anos, você casou. Na época que você casou, quando você conheceu ela, quem chegou primeiro? Você lembra o dia que você falou, vamos namorar? Você conversou com ela? Opa, o dia é maior. O dia tem Como uma que marca. foi o dia? O dia tem até uma marca, né? Porque nós começamos o namoro num aniversário de uma amiga da escola. Sei. Márcia Marcondes. Então, nesse aniversário, começamos ali, vamos, namorar. E aí, ali deu início a toda essa alegria, né? Glória. Aí você casou, foi em Itapuí? Foi em Itapuí. Que padre foi na época? Padre Arlindo. Teve bastante padrinho de casamento? Os padrinhos eram os irmãos e os parentes, né? Os parentes. Irmãos dela e os meus irmãos. Aí, os tios, né? Tios, irmãos e coisa. Então, padrinho era assim, era tudo ali no cartório, você lembra quem foi o juiz? O juiz era o Alarico Portieri, ainda na Alarico. época. Alarico Portieri. Foi uma festinha na época? A festinha, aquelas festinhas de fundo de quintal. Não tinha muita gente? Aquele encerado, não, era só ali, os padrinhos e coisa bem... Você fez no fundo do quintal? No fundo do quintal. Quintal de quem? Da casa da minha sogra. Né? Da sua sogra? Mas bem simples mesmo, coisa... Você chegou com o seu sogro, então, você não chegou a conhecer ele? Eu cheguei a conhecer, mas não depois que eu... Antes de namorar ela? Isso, Conversou com ele? Não cheguei a conversar. Só de vista? Não, só via, falava oi, só isso aí. Mas sua sogra, como foi com você? Muito, aquela foi uma santa, né? Foi boa? Muito boa. Como ela chamava? Adorável, dona Joana. Joana. Ela fazia alguma coisa assim para agradar você? Para comer, essas coisas? Não, ela, vamos dizer, o tratamento era do melhor, pronto, não tinha. Ela queria ver eu e a dona Geni bem. Isso era... E fala uma coisa, a sua mulher, você acha que puxou para ela ou pro pai dela? Porque você escuta às vezes falar do pai alguma coisa.
Não, eu acho Personalidade, que você acha? Não, eu acho que puxou pra ela, pra mãe. Puxou pra ela? É. O primeiro filho seu veio depois de quanto tempo de casado? O primeiro filho meu veio com 9 meses. 9 meses? Deu até uma diferença. Peraí, Deu até uma diferença de dias que ficaram mas naquela época era meio difícil. você casou depois de 9 meses e nasceu? Nasceu. Mas então a turma falou que você Eu vou engravidou falar. antes. Falaram porque deu 6 dias antes, nasceu. Ah! Viu? Então o comentário foi grande. Na época ainda, não, aquela não, época. Não, ninguém comentou, mas só que naquela época era difícil. É o que eu. Explicou? Viu, Deu auê? Deu auê? Na época? Não deu. É que depois foram ver a data, então lá pra frente, então comentaram. Mas a coisa era difícil. Quem foi que nasceu primeiro? Viu, era tudo na Buti naquela época. É, né? Buti era mais complicado. Quem que nasceu primeiro? O Renato. O Renato. Aí depois veio quem? O Rogério, Rogério por quanto tempo? 13 meses. 13 meses. Depois veio O Ronaldo, o Ronaldo. Depois de quanto tempo? 2 anos. Né? Olha. Hoje, 69, 2 anos quase, 7. Nossa, foi tudo perto. Pertinho. Em 3 anos nós tivemos 3. Foi parto normal? Sua mulher teve parto normal ou cesárea? Todos parto normal. Você chegou a presenciar algum parto? Não, na realidade nenhum. Nenhum? Não. É, na hora correria, ou não quis ver, deu medo? Muita correria. Então, o primeiro foi muito assim, demorou. A dona Genita ali, ela falou que naquela época não deixava ver, né? Não era o... Olha, eu presenciei o parto dos meus filhos, eu falo uma coisa, e é importante. Deve ser muito bom, eu acho sim. Eu acho que até ajuda no casamento, porque o bicho é feio, hein? É bicho feio. O parto normal é terrível. Não, e você longe... Foi normal, né? Se você parto normal. Foi normal. Porque se você tiver perto ali... Você ajuda a mulher, né? É, outra coisa. Mais segurança também para ela, eu acho que é justo. É. Quantos anos faz que você está casado até hoje? 54 anos. 54 anos? É ano, hein? É bastante. O que a sua mulher faz que você gosta de comer? A comida... Ela cozinha, sua mulher? É. Não é assim não? Peraí, hoje não deve cozinhar mais. Mas eu falo, antigamente cozinhava? Não, cozinhava. Cozinhava e muito bem. Viu? É? Muito bem. Uma comida que marca assim, um sabor que você lembra. Não, ela fazia... Não, viu um que nós... Peraí, não. Um que a gente lembra e coisa, às vezes até comenta com... Era um pudim de arroz, que era feito na panela, depois virava na... Olha. Era um prato diferente. Você é doceiro? Você gosta de comer doce? Não sou assim. Um doce preferido seu? Hoje, assim, um doce preferido. Se for comer, você... O doce preferido que sempre eu como, e aí já volta naquilo lá, lembrando da minha mãe. É o manjar de ameixa, com calda de ameixa. Nossa, que ela fazia. Bom, hein? É bom. E o manjar com calda de abacaxi. Fala a minha mãe fazia os você. dois, era muito, mas muito bom. Se você tiver muito com gostoso. apetite, come o manjar inteiro? Não. Pode falar a verdade. Não, então, mas eu não sou muito eu sou regulado. Você regula. É. Ô, Neno, você quando casou, quantos quilos você pesava? Você lembra? Agora você vai assustar. Vai. 54 quilos, Ô, 55 louco. quilos. Sério? Ele casou magrinho? Ele era o Renato em vida. 54 quilos? 54, 55 quilos, não passava disso. Nossa, então o pasto foi bom. Sinal que a dona Jerico cozinhava bem, né? E hoje, você tá pesando quanto? Pô, é até difícil falar. Não, pode falar. 120 quilos. Tá com 120? 120. Achei que estava com menos. É o dobro. Não, então, Rapaz, comida tá boa mesmo, hein? Você perguntou se ela cozinha bem, então Viu? tá aí. Pelo jeito, a mulher ali tá do mesmo naipe, né? Quando você começou. Ela segura mais, né? Aí, 48. 48? Nossa, magrinha. Você prefere comer doce ou salgado? Qual é seu preferido? Não, salgado. Salgado. O que você gosta de comer assim? Eu falo assim, qual é a sua comida preferida? Não, vamos dizer, eu não sei se... Tirando do que a mãe feia... Eu não sei se... Eu fiquei muito tempo sem comer bacalhau.
Sem E bacalhau. eu acho que eu falava, não gosto, mas não experimentava. Ah. Quando eu experimentei, hoje o prato preferido meu é a bacalhoada. Gosto de bacalhau. Gosto. Uma bacalhoada bem feita e ela parece que ela se torna mais saborosa porque quando a gente faz a bacalhada, reúne a família toda. E fala uma Então, coisa, é uma... é gostoso. A Muito família bom. reunida é vida, né? Não, tudo fica melhor, né? Qual é a sensação de ser pai? Ah, poxa, é gratificante, rapaz. Sei lá, é tudo na vida da gente. E de ser vô? Quantos netos você tem? Aí, vamos dizer, aí é alegria dobrada, né? Quantos netos assim você tem? 8 netos. 8? Quatro netas e 4 netos. Olha, casal certinho. É. Tem bisneto? Não, ainda não. Não tem bisneto. Sua neta e neto mais velho tem quantos anos? 29 anos. 29 anos. Então logo corre risco de ser bisavô. Uma cidade que você foi conhecer que marcou. Não, tipo assim, se conhecer muito lugar, você conhece. Mas uma cidade assim que você falou, nossa, que lugar bonito. Você ficou encantado. O que me marca, né? Marca é Gramado. 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 Bonito. Bonito, muito, muito lindo. E a gente já foi até várias vezes e sempre você se sente bem lá. Momento inesquecível na sua vida, assim. Você tem muito momentos bonitos, né? É. Tem algum, assim, que marcou? É muito momento, né? É muita coisa. É duro de falar um, né? Mas os inesquecíveis é o nascimento dos filhos, né? Dos Não filhos, tem, né? é. Então aquilo ali, você, sei lá, você sabe todos os detalhes ali, coisa, o tempo que você ficou esperando. Então é esses momentos. Tipo, você jogou bola, você? Joguei. Você jogou bola, é? Joguei. Na época, assim, você jogou aonde? Eu jogava. Aqui era na associação, né? Associação. Associação Atlética Itapuí. E depois eu joguei também, para você, aí mudou lá o nome, Sei. IAC. IAC. Itapuí Atlético Clube. Na época, assim, quem que era seus parceiros Nós. de jogar bola? Os parceiros meus eram o Lisca, o João Fantin, o Maracanã. Bastante. Bastante. E que posição você jogava? Eu era meia-direita. Meia direita? Meia-direita e vamos dizer, meia-direita, centroavante, eu dominava bem. Na época que você jogava bola, você lembra de algum campeonato que vocês ganharam? Então, nós somos campeão em 65. 65. Só que, vamos dizer, naquela época, eu não joguei todos os jogos. Eu me lembro, acho que eu fiz 2 jogos só. Mas a associação foi campeã. E depois, em 67... Ela foi campeã em Itapuí ou outra cidade? Lençóis. Lençóis. Paulista? Lençóis Paulista. Só ter paulista, só. Ganharam de quanto? Foi 1-1. Itapuí ficou Oi, campeão. Itapuí ficou campeão. Você era titular ou você era reserva? Eu não era titular. Ah, você não era? Eu era reserva, e tem um detalhe aí, né? Então vinha, vamos dizer, o pessoal, veio um pessoal de Bauru, que na realidade, na posição, jogava melhor que eu. E naquela época não podia substituir. Não podia? Só o goleiro era. Olha! Só o goleiro que podia ser substituído. Se machucasse, podia? Não, mas Não? só o goleiro. Se machucasse, vamos dizer, jogava com 10. Louco! Tinha que ficar ou machucado em campo ou jogar com 10. Nossa! Você, assim, passou a vida inteira, você chegou a se machucar? Alguma vez jogando bola? Não. Nena, já escapou da morte? Se for 1, 2, pode falar. Já escapei quando era, que eu já comentei, e em 89 também me deu um problema. Eu fui para o hospital com fraqueza das pernas e lá de uma hora para outra eu apaguei. Então foram 2 dias assim da minha vida que eu sei daqueles 2 dias porque o pessoal me conta, eu não lembro. Um cantor. Roberto Carlos. Já viu o show do Roberto Carlos? Já vi. Já viu? Já vi. Uma vez ou mais? Uma vez só. Você chegou a ver ele de perto, conhecer ele? Não. E quando eu vi o show do Roberto Carlos, a minha vontade, porque tinha uma parte que ficava numa mesa próxima ao palco. Eu
mas não fui ainda. Eu queria participar do show dele naquelas mesas, próxima ali. Uma cantora. Ângela Maria. Ângela Maria? É. Já viu o show dela? Você não vai... Não vi. É só... Ela é velha? Era só... É velha. Era só ir long play lá, coisa que tinha. Não, mas tem outras cantoras, mas é que eu tô lembrando, né, citando ela, né? Você sabe nadar? Sei. Sabe mais ou menos ou sabe bem? Eu acho mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não sou aquele... Não é muito... exímio. Porque esse sei aí deu uma meia boca. Às vezes, quando eu fiz uns mergulhos na piscina, aí meus netos perguntam, ô, vô, mas você mergulhou bem. Eu falei, é o César Cielo, pô. Olha! Você gosta de pescar? Não, eu gosto de participar da pescaria. Participar. É. Mas você não tem paciência em ficar lá? Não, aquilo ali não. É a participação, é o fora da pescaria. Você pularia de paraquedas? Olha, hoje acho que não. Hoje não, e antigamente? Você chegou a fazer isso? Não cheguei a fazer, mas acho que eu fiz pior do que pular de paraquedas. Fez pior? O que aconteceu? Eu vou contar. Vou contar. Tempo de criança, quando deu aquela enchente que quase cobriu a ponte do Tietê, então a gente ia lá, coisa de moleque mesmo. A gente ia lá, subia, ela quase cobriu. A gente subia no parapeito da ponte, pulava... De cabeça ou de pé? De pé. De pé. Não, de pé, porque era muito perigoso. Sei. Você pulava, você tinha que sair num lugar. Num lugar só? Se você errasse aquele ali... Nossa, você fazia isso? Hoje já não estaria... Peraí, você fazia isso na ponte antiga? Mas coisa de moleque, né? Você lembra dessa prainha cheia? Lembro. Ô, louco. Prainha cheia da outra época, da quando tinha ponte... Viu? Uma praia eu falei ali. de nadar, você fazia isso, você nadava bem pra caramba. Não, era meio, sei lá. Nada bem, sim, ele é... Pra fazer isso, pular da ponte, sair no outro lugar, só um lugar só. Não tinha medo de água, não. Você chegou a ver boiada passar nessa ponte? Não tenho medo de água, sim. Correu já da boiada? Não, porque não. Prainha cheia, chegou a ver? Cheguei a ver prainha cheia. Muito ônibus na prainha na época? Agora, não, porque teve uma praia que eu não sei se antes da ponte de alagar, de cobrir a ponte, tinha uma praia ao lado da ponte, foi formado numa época lá. Tem uma prainha. O pessoal ia lá de maiô, de coisa, aqueles maiô. Sei. Então teve ali. E agora essa aí de vir ônibus foi há pouco tempo, foi em 92, vinha muita ônibus. Gente. Muita gente. Aí quando você vendia as frutas lá, você começou aonde? Onde foi que vocês começaram? Você contou pra mim que você saía vender, mas onde era o lugar que vocês começaram? Então, o começo, não, as frutas eram vendidas, eu vendia na tempo de criança, né? Sei. Depois, com o tempo, eu estudando, eu cheguei a ter uma quitanda. Essa depois, quitanda era onde? Era na quitanda, onde é o Bar do Álvaro hoje. Foi no Bar começo. do Álvaro? Depois que nós montamos o Bar do Álvaro. Até era Bar Estrela. Então, e aí nessa época de 68, quando eu me casei, até 73, nós éramos uma sociedade. Sim. Aí separamos a sociedade e eu, em 74, eu fui dar aula na Boracéia, na escola rural. Eu e a dona Geni. Quer dizer, então fomos lá, ela numa escola, eu em outra. Eu levava ela e a dona Florinda também ia junto com a gente na mesma condução, na perua Kombi. E aí chegou no final do ano, quando fomos fechar as contas, fechou no vermelho. Até então, até 73, eu tinha o bar, tudo normal. Aí eu fui só dar aula, eu e a dona Geni, o ano todo. Chegou no final do ano, fechamos a conta em vermelho. Então eu pensei, nós temos que fazer alguma coisa. Sim.
E o caminho que a gente sempre fez foi coisa, é o comércio. Então eu falei, vamos voltar. Então vamos voltar. Falei para dona Geni, falei, vamos voltar no comércio, né? Sei. E aí então foi quando eu montei um armazenzinho. Onde montou? Praça Governador, onde hoje é a Calciveste. Ficou quanto tempo lá? Fiquei ali de 75 nesse local aí. De 75 a 81. Olha, 6 anos. 6 anos. E foi aonde depois? E aí, vamos dizer, então nessa época, quando eu montei, eu fui lá com 4 sacos de cebola, 2 de batata, 2 de arroz, 1 de feijão, um pouquinho de açúcar, sal. E como era fevereiro, Sim. eu montei uma banca de artigos escolares. Olha. Então pus lá caderno, Você lápis, montou no mesmo lugar? no mesmo lugar, porque era fevereiro, aula, início de aula. Você já coisa falou, e tal. vamos? Você já era Então, professor, mulher? Que era jeito de vir alguém para comprar. Tá certo? Já Então, aproveitava. a pessoa já comprava. Matava 2 largatos. Comprava outra coisa. E aí eles, vamos dizer, e esse início foi difícil porque era tudo, vamos dizer, a balança era uma balança também já usada, o balcão foi montado ali então bem assim, rústico mesmo, Rústico. o início. E aí como que foi aumentando? O cliente pedia, aí já começou a vir fornecedores, Sei. eu ia comprava o que o cliente pedia, foi aumentando as prateleiras e coisa se tornou um armazém. Aí depois de 6 anos que você ficou lá, você foi pra onde? Então, aí 6 anos eu fiquei lá. Depois, até na época, nesses 6 anos, me ofereceram o prédio. Ah, entendi. E eu, na época, não tinha como comprar, não tinha jeito de eu... Não tem como eu comprar, né? Sei. Eu não tinha reserva nenhuma, falei... Até os proprietários, que era o Félix Simão e a dona Margarida, e ela gostava muito da gente, de mim, da minha esposa, e ela queria que eu comprasse. Eu falei, dona Margarida, não tem como... Entendi. Né? Queria ajudar. Ela queria ajudar. Não tem. E aí, então, eu não comprei o prédio e fui nesse prédio da esquina, onde é a casa do Miller hoje. Sei. Quanto tempo você ficou lá? Ali eu fiquei até 94, 81, 13, 10, 12 anos eu fiquei. 12 anos. Aí depois foi pra onde lá? Aí eu fui, vou dizer, então eu não comprei. Nesse meio tempo, como o pessoal da Lindolar, o Guido, o João, o Zezé, da época o vô, a gente era muito amigo, né? Então, como não deu problema nenhum quando eles compraram, quando eles foram vender, vieram me oferecer. Olha. Depois de 11 meses, eu comprei o prédio. Olha, você voltou onde você estava? Não voltei. Você não voltou, só comprou? Eu continuei ali. Aí depois eu tinha que seguir em frente. Entendi. Ali, né? Que é 81, então já ficou pequeno ali o lugar. Então o que eu fiz? Aí eu fui atrás de comprar uma propriedade ou construir um salão para eu mudar. Sei. O meu comércio. Aí foi quando surgiu em frente à minha casa o seu Tomé, ele falou que vendia a casa, eu fui e comprei a casa dele. Na época só tinha casa? Só tinha a casa e um fundo de quintal. E aí você teve que fazer o barracãozinho? Aí como eu me dava muito bem com eles, eu falei, seu Tomé, cede aqui para mim esse fundo de quintal que eu vou começar o salão. Aí falou, não, tudo bem, pode fazer e coisa e tal. Eu já tinha comprado, né, mas porque eu tinha que fazer uma casa para ele. Entendi. Então, enquanto eu não estava em casa, mas eu pedi, ele cedeu, então eu já fiz primeiro salão foi 8 por 18. 8 por 18? Tinha açougue na época? Montou com açougue, essas coisas? Não tinha açougue, era pequeno. E nesse meio tempo, a minha irmã, a Lourdes, convidou para montar uma papelaria. Uma papelaria? Junto com meus filhos. Olha. Então foi montada uma papelaria, meus filhos, a minha irmã e a minha sobrinha. E
quando você falou que trabalhava no mercado, você começou tudo, a molecada sua, seus filhos, chegava a ajudar você? Ajudavam de Mas eles eram pequenininhos? Eram pequenos ali, mas tentava sempre fazer alguma coisa. Estava sempre ali junto com a gente e ajudando. Olha. Começaram a trabalhar desde pequeno, vendia, vamos dizer, entregava jornal, vendia aqueles porta-leite de porta em porta, vendia guaraná. Trabalhavam mesmo. Na rua, com uma perua, punha as caixas de guaraná e ia de porta em porta vendendo guaraná. Aí depois você conseguiu lá o prédio, você foi onde está o Rogério hoje, quando você começou lá, a molecada também ajudava você lá? Não, eles não ajudavam assim, praticamente, porque eles já tinham a papelaria. Já tinham montado uma papelaria junto com a minha irmã, com a minha sobrinha, e ali eles ficavam mais na papelaria. E o Rogério trabalhava lá com o meu sobrinho, Nenê Maceto, e depois ele passou a ajudar no mercado. Aí já começou direto. Aí o Rogério ficou com você lá? Aí ficou comigo. Trabalhava ali. Junto com o Rogério no mercado? Trabalhamos tempo ali. Quanto tempo vocês trabalharam junto? E agora? Precisar mesmo assim, anos e coisa, mas foi... Porque depois foi uma mudança, uma sequência normal. Aí eu fui, o Renato e o Ronaldo, seguiram com o ramo de papelaria, que eles já tinham montado um atacado, então seguiram com o ramo de papelaria, e o Rogério foi e assumiu o mercado. Aí o Rogério trabalhava com você, os seus filhos encaminhou no ramo da papelaria e foi pra frente, graças a Deus, deu certo. E algum dos seus filhos fez faculdade? O Rogério, o único que terminou a faculdade foi o Rogério. O Rogério terminou a faculdade do quê? Ele fez a faculdade de Educação Física. Ô, louco! Professor de Educação Física, o Rogério? Educação Física. Você acha? Se formou na Barra Bonita. Essa eu não sabia do Rogério, professor de Educação Física. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando ele trabalhava com você, trabalhar com o filho o dia inteiro, dá uns arranca-rabo, não dá? Ou de boa. O Rogério é tranquilo daquele jeito? Não dá. Não, vou falar uma coisa pra você. O Rogério parece uma moça, cara. Ele é bom daquele jeito? Não, ele é, porque, vou dizer, com os meus filhos, todos eles, não tem... Todos são bons? Os três filhos é bom? Os três são... Eu acho até, às vezes eu pergunto até pra dona Geni e falo assim, bom, por que será que eles são tão... São parecidos? Tão bons assim com a gente, a preocupação que eles têm com a gente. Então a gente chega numa conclusão seguinte, nós demos muita atenção para eles quando eram pequenos. Então, você não tem como ter o ranca-rabo, não tem jeito. Não, é isso aí. Se você dá atenção pro filho quando é pequeno, isso vai lá no futuro. Dá diferença. É o retorno que você tem, depois, hoje, nós na nossa idade. Fazer uma pergunta, os filhos, assim, já aprontou o chicote e já comeu na época com eles? Eles eram muito arteiros? O chicote comeu? Não. Eu nunca bati assim nos meus filhos e coisa. Na realidade, nunca bati nos meus filhos. Então, eu acho que o diálogo sempre prevalece. A gente sempre conversou, sempre deu exemplo, então é o que é importante. Não adianta falar. Não adianta mesmo, conversar. E hoje talvez até o respeito que eles têm, devido a isso. Disso aí. Não tem o que se educar na pancada. Isso não existe. Verdade. Você chegou assim, que dia você falou assim, a partir de hoje, eu não faço mais nada. Nada, eu falo assim, de ficar se preocupando. Qual foi esse momento? Você lembra? Para tomar essa decisão é duro, né? É duro, né? É difícil. É difícil, mas eu fui assim, eu nunca parei de trabalhar. Sempre, então o Rogério assumiu o mercado, fiquei sempre ali em volta, ali ajudando, do que eles precisam, eles chegam lá, papa, mama, vamos, dá para dar. A gente ia lá, fazia, na Reval foi a mesma coisa. Então, o que eu fiz? Eu assumi a parte externa lá da Reval. Entendi. Toda aquela jardinagem, tudo aquilo ali é na minha mão. Eu que comandava o tipo de planta, os jardineiros era comandado ali
para você ter alguma ocupação. Você gosta da natureza? Então, na realidade, gosto, adoro. Que país você conhece? Ah, eu conheço... Pode falar, pode falar. Eu conheço, Peraí, eu sei que você é um cara reservado, eu sei que você não... Pode falar tranquilo, eu sei que você não às vezes nem gosta de falar muito, mas fala aí pra nós, vai. Fala aí. Eu fui na Copa do Mundo de 2006 e fui na Copa do Mundo de 2010. Olha! O Brasil ficou campeão em algumas? Não, nenhuma das duas. Nenhuma? Né? Nem em 2006, nem em 2010. Você chegou a ver a final? A final não, nós fomos sempre na primeira... Sei. Que emoção de estar lá? Ah, muita emoção, muito, muito bom. Que país foi que você foi conhecer? Foi na Alemanha e na África do Sul. Olha, você foi na África do Sul? Foi a Copa de 2010, foi na África do Sul. Veneza, chegou em Veneza? Veneza, Itália, sim. Itália? Não, mas isso eu fui num outro... Foi no outra? Num outro passeio que eu... Aí vai falando, Veneza... Aí eu fui na França, Portugal, Espanha e Itália. Todo país que você conheceu, troca o Brasil? Não. Não? Não. Trocar o meu... O país seu, moraria em outro lugar? Morar mesmo? Não. Você conheceu muito lugar aí? Itapuí, gosta de morar aqui? Eu adoro morar em Itapuí. Itapuí é uma cidade... Vamos dizer, eu amo Itapuí. E sempre participei, que às vezes até... Eu sempre participei da política de Itapuí. Sei. Mas participei assim... Você gosta da política? Gosto. Pode falar. E eu sempre participei porque sempre quis o melhor para Itapuí. Sei. Eu fui candidato a vereador. Você foi candidato a vereador? Fui candidato a vereador. Ganhou? Me elegi e... Sério? Você foi vereador, cara? Fui vereador de 82 a 80... De 83 a 88. Na época, o vereador ganhava? Você se elegeu? Já ganhava. Tem um salarinho. Naquela época já ganhava. Quantos votos você fez? Então, essa dos votos até vale a pena até contar por causa da emoção que a gente sentiu na hora da apuração. Sei. Então, foi uma política que eu... Vamos dizer, vou até falar os candidatos. Pode falar. Foi o Guerrizi e o Silvio Roque. Você era de que lado? Eu era do lado do Guerrizi. Do Guerrizi? Eu era oposição. Você acha? Eu era oposição ao Silvio e hoje um amigão da gente. Acha? Eu perguntei pro Silvio, eu fiz um bate-papo com o Silvio. Ele falou que o melhor dia mais emocionante da vida dele foi o dia que ele ganhou do Guerrizi. É verdade. Porque o Guerrizi era forte, né? Não foi. E o Silvio era novo na época, não era? E o Guerrizi tinha ganho do pai dele, né? Olha, e aí, vai. Então, Quantos votos você fez? Eu fiz, vamos dizer, eu fiz 170 votos. Bastante, hein, na época? Bastante. Não, é bastante, é muito voto. Na época, você foi o mais votado para ter essa votação? Eu fui o segundo mais votado, mas eu vou contar para você como aconteceu. Então, naquela época, tinham 4 candidatos, acho. Mas os 2 que poderiam se eleger seriam o Silvio e o Guerrizi. Sei. E aí, a votação, o voto era vinculado. Você tinha que votar de governador a vereador no mesmo partido. Olha, tinha isso? Tinha isso. Se escolhesse, era só isso? Aquela eleição foi de governador... Você ia votar no governador do PTB, seria que votar em todos do PTB. Do mesmo partido. Entendi. Aquela eleição foi assim. E na época, então, teve apostas que quem ganhava. Então, gente que apostava no Guerrizi e outros que apostavam no Silvio. E o pessoal partidário do Silvio ali, fizeram uma aposta até com o Paulo Negrais. Sei. Eles fizeram uma aposta... E, vamos falar aí, foi em 82, a moeda eu não... Sei. Então eles apostaram... Apostaram uma quantia. Eles apostaram uma quantia. E aí, aí eles ficaram em dúvida. Eles ficaram em dúvida. Eles falaram assim, poxa vida, mas peraí. Eu acho que nós vamos perder esse dinheiro, né? Perder a eleição e perder o dinheiro. Então o que eles fizeram? Mandaram alguém, porque como o voto era vinculado... Então, se eles soubessem da minha votação, que eu poderia atingir, eles já sabiam se ganharam ou não. Então, mandaram alguém falar para mim se eu fazia sem voto. Eu fui firme, falei, eu faço sem voto, sim. Sem voto. Olha, acharam que você ia fazer sem voto. Eu faço sem voto.
E voto vinculado, né? Aí, não, você aposta? Eu aposto. Então, a aposta foi uma quantia boa. Eu fui desafiado e aceitei o desafio. Eu falei, eu vou fazer os 100 votos. Então, aí, vamos dizer, apostamos e coisa e tal. Dá uma pressão, né? Vai pro dia da votação, que hoje é diferente. Naquela época, a apuração era feita no ginásio de Jaú, no Dr. Neves. Então, eu levei meus 3 filhos para participar, para assistir a apuração. Olha, levou os 3. Aí sempre junto comigo. Sei. Os 3 estavam sempre junto comigo. Eu levei os meus 3 filhos e aí eu entrei lá na área de votação e eles ficaram no alambrado. Lá era um ginásio de esportes, uma quadra. Eles ficaram no alambrado. E aí vamos dizer, eles já participavam assim eles ficaram preocupados com a minha eleição e com a minha aposta. Que os dois eram pesados. Aí eles perguntavam, Papa, como que tá? Aí eu fui lá, vi lá, a primeira urna. Eu fiz lá 14 votos. Pô, excelente. E era assim, era todas as mesas, né? Todas as urnas abriam uma aqui, outra lá. Aí fui lá na terceira urna. 11 votos. Opa! Falei, a coisa tá boa, né? Tá ótimo. Aí fui numa outra lá, 10 votos. Nossa! Aí eu volto aqui, mas isso foi um negócio assim, foi um balde de água fria, né? Eu voltei ali, cheguei na segunda urna, eu acho que no nervoso e coisa, fui olhar, não tinha nenhum voto naquela urna. Aí me preocupou. Eu falei, bom, mas tudo bem, não falei nada para eles. Fiquei lá e eles lá. Os 3 lá naquela torcida. Aí eu fui ali para frente e encontrei mas não vou lembrar o nome dele. Um que estava lá na apuração, participando da apuração, que era meu amigo. Ele perguntou, Nena, o que você está fazendo aqui? Eu falei, rapaz, sou candidato a vereador. E estou aqui vendo a apuração. Mas, rapaz, eu tive tantos votos, 14 votos na primeira, 11 na segunda, e falei para ele. E só que, não, na terceira e na quarta urna eu tive voto. Na segunda eu não tive nenhum voto. Nossa. Ele falou, não, volta lá que você tem voto. Volta lá que você tem voto. Se você teve voto em 3 urnas, você vai ter voto em todas as urnas. Em todas as urnas você vai ter voto. Aí eu voltei lá, cheguei lá, 22 votos naquela. Nossa! Aí pronto, então, vamos dizer, fazendo aquela soma, eram 11 sessões, fazendo, eu falei, bom, após eu já ganhei, talvez eu me elegi. Né, eu estou eleito. Então já voltei lá para eles e deixei eles mais tranquilos, mais certinho e tal. E aí já ficaram mais contentes. Bom, resumindo, eu cheguei vamos dizer, quando chegou na última urna mesmo, terminou a apuração, eu perdi por 3 votos pro Bibo. Olha, o Bibo. O Bibo. Só que o Bibo, ele disputou 1.580 votos. E eu disputei somente 700 votos. Nossa. Porque o voto era vinculado. E lá tinha 3 candidatos. O Silvio já fez uma votação bem maior que a do Guerrize. E lá era um partido só, mas dividido em 3 candidatos. Então, quem votasse nos outros candidatos também podia votar no vereador. O meu não, era só quem votasse no Guerrize que podia. Você acha? E aí eu perdi por 3 votos. Você estava do lado do Guerrize. Quando ele perdeu, é ruim a sensação? A gente tem uma sensação, porque, vamos dizer, você estava daquele lado, porque você achava que aquele seria o prefeito melhor ali, na minha opinião, seria o melhor. Mas todas as coisas mudam. Eu me elegi como vereador e fui ser oposição ao Silvio. Ao Silvio. Então, você foi oposição. Eu fui oposição ao Silvio. E na hora que acabou a eleição? Desculpa, deixa você falar, caramba. Li, deixa ele falar ali. Então eu fui oposição ao Silvio. E nós, vamos dizer, se elegemos em 3 da oposição. Eu, o Dito Portuga e o Frederico Rizzo. Fizemos uma oposição sadia, quer dizer, o que estava errado, a gente
denunciava, fiscalizava, e o que estava certo, a gente ia lá e aprovava tudo. O que era para o bem de Itapuí, nós aprovávamos. E foi uma, vamos dizer, eu acho assim, foi uma das melhores administrações. Por quê? Porque tinha uma oposição construtiva. Entendi. Nós não atrapalhávamos o governo. Tanto é que o Silvio, quando nessa eleição, eu fui ser muito mais amigo dele durante o período em que eu fui vereador. Aí passou 4 anos, você foi vereador, chegou a disputar a reeleição? Foram 6 anos. Era 6? Não, essa época foi 6 anos para coincidir com a eleição de presidente. Ah, entendi. Aí você foi 6 anos. Você chegou a disputar a reeleição? Não cheguei porque... Não cheguei. E mais um detalhe, quando eu me elegi a vereador, o meu irmão Álvaro era candidato do lado da situação. E nós se elegemos os dois. Olha. Foi um dos casos aqui em Itapuí. Peraí, o seu irmão... O Álvaro. O Álvaro de Souza? É. O dono do... Esse é irmão dele. Ele é o irmão, era o irmão mais velho. O seu irmão é o pai do Toninho, prefeito. O pai do Toninho, Na época vocês se reelegeram junto? Se elegemos junto. Olha. Isso aqui não tinha acontecido até então. E agora, há pouco tempo, a Clélia e o Perninha também. Os dois da mesma família. Difícil, né? Difícil, né? É muito difícil. Porque a votação, às vezes, eu gosto do você, mas seu irmão é mesmo... Eu tenho o mesmo gosto dos dois. Não, e o problema... Nossa, e na família. O irmão, quem vai votar em quem? Vai votar em quem? Rapaz, e nós tivemos... E eu só saí candidato porque, vamos dizer, era uma determinação. Se eu não fosse candidato, o Guerrizo também não seria candidato. Ele retirava a candidatura. E eu, como fazia uma oposição e coisa, eu falei, não, então eu vou ser candidato. E aí, por isso que coincidiu de estar eu e meu irmão, e graças a Deus os dois se elegeram. Eu fui candidato a vice-prefeito. Você foi a vice? Não, fui candidato a vice-prefeito com o Adolfo Sajoro. Adolfo. Nós perdemos, então... Perdeu para quem? Pro João Fonseca. E a sensação de perder é ruim? É ruim, não é... Péssima, péssima. Então aí, e aí eu parei, falei, não vou ser candidato mais a nada. Então eu falei, vou parar com a política. Mas eu na realidade, como eu gosto, eu não consigo parar. Então a minha vontade era que alguém da família fosse candidato para ver se conseguisse chegar ao poder, então fazer aquilo que a gente sempre almejou. Que é tem alguém da família que chegou? Que é o melhor para Itapuí. Aí nós lançamos a Cleusa, ela não se elegeu. E depois aí o Toninho se propôs a ser candidato. Então ele chegou, tio, vou ser candidato. Você apoiou ele? Eu falei, não, vamos sim, vamos e tal, e vamos para a luta. E fez lá um trabalho e tal, ele perdeu para o Mantini. Perdeu a primeira? Perdeu a primeira. Então aí, como perdeu a primeira, os meus filhos e coisas, falaram, papa, para com isso e coisa, que não... Você gosta, né? Para com isso. Eu falei, não, eu vou falar com o Toninho, nós vamos, então, parar. Entendi. Eu falei, mas não é bem o que eu queria. Eu queria que uma pessoa da família chegasse ao poder. Aí vou falar com o Toninho foi e falou assim, não, tio, eu vou ser mais uma. Ele falou? Vou ser candidato mais uma vez. Você ia mandar ele parar. Parar. Vou ser candidato mais uma vez. Aí não, eu vou ser candidato mais uma vez. E aí, quando ele falou que vai ser candidato mais uma vez, então, com certeza, teve todo o meu apoio. Aí, fui lá com meus filhos, falei, olha, ele quer ser candidato, vamos dar apoio e coisa, e demos apoio para ele. E, felizmente, ele se elegeu prefeito. Acho que ele fez quantos mil votos na época? Ele fez 430 e pouco, 450 votos a mais que o Amantini. Eu lembro, E ele tinha perdido para o Amantini, né? Perdeu a outra. Então ele falou, vou, e ele se elegeu. Quer dizer,
E eu falo felizmente. Você ficou feliz? Muito no feliz. dia da vitória? Muito, muito, muito. Puxa vida, foi um negócio assim. Foi. Não dá para explicar. Não dá. E aí, vamos dizer, a minha felicidade, porque é um da família, e ele começou e pegou para, vamos dizer, para trabalhar da maneira que a gente sempre quis. E a gente sempre falava, Itapuí tem jeito. E ele foi com isso na cabeça, Itapuí tem jeito e tal. Fez um trabalho muito bem feito na primeira administração. E agora na segunda está também surpreendendo. E hoje Itapuí, quer dizer, a maior satisfação minha é isso aqui, ver a nossa cidade da maneira que está. Uma cidade bonita, tudo funcionando bem. E você saber que o prefeito é o seu sobrinho. Fica contente, né? É gratificante. É muita felicidade. Você se sente realizado? Eu me sinto realizado. Tem algum sonho ainda? Alguma coisa assim? Não, sonhava a gente sempre sonha, mas eu chego a falar, vamos dizer, chego a declarar que eu me sinto o homem mais feliz do mundo. Aí fala, pô, o cara é egoísta, né? Não. Você pode ser feliz como eu. Mais feliz do que eu, não. É verdade. Porque eu sou um cara feliz. E é verdade. Você pode ser igual, não pode? Então não estou sendo... Entendi. Eu me sinto a pessoa mais feliz do mundo. Nossa, isso é bom, hein? Pelo que eu consegui, pelo que eu construí. Graças... Emocionante. Graças à minha esposa. Vamos dizer, foi um... Tratou bem você, essa mulher? Muito. Essa tratou eu muito bem. Passou muito momento bom, né? Muito bom. Para finalizar... Momentos difíceis, momentos... vamos dizer, tudo momento que você... duro você esteve, hein? Nossa. Não, tudo que você chegar a fazer na vida, você chegar onde está, pode pôr todos os momentos e falar assim, e é normal na vida, momentos bons, momentos tristes, momento alegre, momento tudo. Nós passamos tudo e conseguimos seguir em frente. Glória. Que padre batizou você? É o Padre Galo. Meu querido, para nós encerrar esse bate-papo, agradeço de coração. A dona Geni está ali nos bastidores. Tá difícil de eu fazer um bate-papo, mas vou conseguir fazer com ela. Depois que ela ver, sentar e ver, ela vai fazer. Aí nós volta aqui e nós faz de novo. Isso. Oba. Beleza? E aí vamos preparar aqui um café da manhã, uma coisa. Imagina. Não, tem que ser. Não, o café tava bom, hein? Seu Nena, você tem medo da morte? Olha, a vida é tão boa, tão gostosa, esse gostinho de quero mais, que quando você começa a pensar, dá um pouquinho de medo. Dá medo. Eu fiz um bate-papo um dia com o Dr. Raul, ele falou um negócio bonito. Sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim, eu não tenho medo da morte, eu tenho pena de morrer, porque eu batalhei tudo. A hora que eu tô sossegado pra desfrutar, a morte veio. Por mão dele, ele falou na época. Ele falou, no melhor momento, ele fez aí. Então é uma pena morrer, né? Depende da situação. Você tá bem, você tá vivendo bem. Esse gostinho que eu falei, gostinho de quero mais. Você fala da morte, fala, puxa. A turma fala assim, às vezes eu pergunto, tem medo da morte? Sabe o que o nego fala? Sabe o que o nego fala? Tenho nada. Mas na hora que veio, Não, se for realista, não fala. Não, não fala nada, é verdade, todo mundo tem medo. Até a formiga, você vai lá, corre. Seu Neno, manda um abraço pra turma então, meu querido. Bom, eu quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer a minha esposa, meus filhos, minhas noras, os meus netos, as minhas netas, e agradecer também a todo o povo de Itapuí. E para o povo, vamos dizer, esse povo de Itapuí, que eu conheço uma grande parte. E eu conheço por quê? Por causa eu sempre tive no comércio. Sempre ali o relacionamento que a gente tem aqui em Itapuí é quase de irmão, de família mesmo. Então, para esse povo, eu quero deixar aqui o meu abraço
e que Deus abençoe imensamente a todos. Quero falar mais uma coisa aqui. Eu quero falar mais uma coisa aqui. Quer dizer, eu gosto tanto da vida e quero viver mais, que eu quero deixar aqui até um abraço também para os meus bisnetos. Bisneto e os tataranetos também? E tataranetos também, se for possível. Você já mandou um abraço. Eu falo uma coisa, ô Sonena, daqui, bisneto, se Deus quiser, você vai ver. Oba, vamos torcer. Tataraneto é duro, né? Porque tataraneto é difícil, né? Não, mas pra nós é mais difícil. Você já mandou um abraço pro seu tataraneto. Olha aqui. É bom, eles vão ver. Daqui 30 anos, eles vão ver. Dá valor, dá valor. O que eu quero levar é pra todo mundo fazer isso com o vô, com o pai. Entendeu? Beleza. Pra encerrar esse bate-papo, a dona Geni dali. Dona Geni, vem dar um beijão nesse bigodão aqui, vai. Dá um beijão nele. Não, pode ficar aqui mesmo. De pé? Pode ficar aí mesmo, a câmera tá aí. Tá bom. Aê! Te amo. Glória! Isso é vida, por isso que eu sou alegre assim e, vamos dizer... Obrigado. E o homem mais feliz do mundo. Deus abençoe. Nossa, você não tem noção a alegria que eu tô. Tá bom? Não, obrigado. Momento pra mim já falei no começo. Obrigado a você. Obrigado, memória gelada. E obrigado a você e obrigado pelo trabalho que você vem fazendo, hein? Obrigado. É muito importante, viu? Obrigado. Deus abençoe.